A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, vamos dar continuidade ao livro de Esdras e Neemias, com a lição 9, Como vencer as oposições à obra de Deus. E o tema tratado hoje será A fé, uma arma contra a oposição. O texto base encontra-se em Efésios capítulo 6, versos 12 ao 16, que diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em Efésios 6, meus irmãos, Paulo encerra sua carta aos Efésios. Ele procura dar conselhos sobre as diversas formas de relacionamento e como devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. Além disso, ele abre os olhos dos cristãos para algo muito importante, a batalha espiritual. Nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e seus demônios. A nossa batalha é espiritual. Portanto, para vencer, devemos revestir de toda a armadura do Espírito Santo. Evidentemente que ao lermos esse texto bíblico, somos impelidos a pensar que a Bíblia, na dimensão espiritual, se dá corpo a corpo com demônios. Não é bem assim. Os adversários são os demônios, sem dúvida alguma. No entanto, eles não vão se apresentar pessoalmente a nós, mesmo que porque são espíritos, mas indiscutivelmente eles usarão outras pessoas influenciadas por eles para fazerem a guerra contra nós. E temos que ter discernimento acerca disto, pois é muito comum criarmos um campo de batalha contra o irmão, enquanto que o verdadeiro inimigo se diverte com a situação. Conforme o trecho do texto base de domingo, em Neemias 4, do 10 ao 14, vai dizer: Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo antes dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Irmãos, o povo ele estava cansado. E a palavra vai dizer que por 10 vezes os judeus, o próprio povo de Deus que morava perto, vinham alertá-los e dizer que iriam ser atacados por todos os lados. Porém, Neemias, meus irmãos, ele confiava em Deus e usou as estratégias de Deus e disse-lhes: lembre-se do Senhor, ou seja, lembre-se de quem está conosco, é maior. Muitas vezes, como povo de Deus, esquecemos quem está lutando por nós. Esquecemos o poder de Deus. Neemias, ele estava revestido de confiança
ou seja, do poder de Deus. A palavra de Deus nos confirma que não somos só vencedores, somos mais que vencedores. Então, embora o nível de intensidade da maldade no coração do homem esteja em níveis alarmantes, e para nós crentes, isso não é nenhuma notícia para provocar espanto. Todavia, em lugar algum da Bíblia Sagrada, vamos encontrar alguma orientação divina sobre combater o próprio homem. Nossa guerra não é no plano físico e muito menos é contra o nosso semelhante. Temos que ter em mente que as mais duras e cruentas bestialidades cometidas pelo homem só são possíveis sob a terrível influência diabólica. O apóstolo Paulo, em suas cartas pastorais, enfatiza o ensino de que não é nosso semelhante que temos que combater estes, quando entregues à própria sorte. Simplesmente tornam-se instrumentos na mão do diabo, para que se rebelam contra tudo o que diz respeito à glória do nome do nosso Deus. E nós estamos incluídos nesse tudo. Sendo assim, a exortação de Paulo a respeito de estarmos de posse do escudo da fé aponta para a condição que o homem por si só não alcança. A nossa natureza nos conduz a viver de acordo com a lei de Newton. Toda ação gera uma reação, ou seja, quando estamos dominados estritamente pelos sentimentos inerentes à natureza humana, estamos inclinados a reagir instantaneamente diante de uma situação provocativa. Mas quando estamos de posse do escudo da fé, duas coisas podem acontecer. Primeiro, as provocações não nos atingirão, isto é, o escudo da fé as bloqueará. E a segunda, de acordo com o texto que Paulo nos diz, o escudo da fé apaga os dardos inflamados, ou seja, ainda que sejamos atingidos por eles, ou seja, os dardos, eles não exercerão sobre nós efeito para o qual foram atirados, pois estão apagados. Portanto, o apóstolo deixa claro que todos nós cristãos estamos envolvidos em uma batalha espiritual e devemos estar prontos com a armadura do Senhor para lutar e vencer. Sendo assim, é importante que estejamos sempre atentos, orando e próximos ao nosso Deus, pois as adversidades são muitas e o diabo está sempre na espreita. Tenha como prioridade seu alimento espiritual e revista-se todos os dias da armadura de Deus e fortaleça sua alma com orações e proximidades com o Criador. A fé é uma arma contra a oposição. Muitas vezes a oposição está em nossa própria mente, quando a orientação que a Bíblia nos diz sobre essa luta é: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficai firmes. Efésios 6:13. A Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Que toda a honra seja dada ao nosso Senhor Deus, e que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Amém.